Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de redação. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Já estudamos basicamente a estratégia de redação, a gramática aplicada à redação. Agora estudaremos então uma proposta de redação na prática. Quais são os pontos necessários que você deve analisar quando receber uma proposta de redação na prática? A primeira coisa, o primeiro ponto é compreender o tema. Por exemplo, posse de armas de fogo no Brasil. 2 pontos. Direito à liberdade ou ameaça à vida? Esse é um tema que está sendo proposto. Perceba as duas coisas principais que estão contidas neste tema. Ele está falando de posse de armas, ele não está falando de porte. Então, quando você for escrever o texto, pelo amor de Deus, compreenda o tema. O tema é posse, não é porte, certo? E ele está te fazendo uma pergunta, literalmente, uma pergunta. É isto ou isto? Você vai ter que se posicionar. Ou é aquilo ou é isso. Ou é liberdade ou é ameaça. Não, as duas coisas ao mesmo tempo vai ficar difícil. Então, quando você for analisar o que se pede, você vai ter que apresentar lá uma proposta de intervenção. Então, uma proposta de intervenção é isso ou aquilo. Para ficar mais simples, quando você pegar a redação para fazer, vai ter lá texto de apoio 1, texto de apoio 2, texto de apoio 3. Você não lê nada disso ainda, tá? A primeira coisa que tu faz, o que está escrito aqui para nós? Compreender o tema. E a segunda coisa, analisar o que se pede. Tu vai lá no último parágrafo, na última linha da proposta de redação, e aí tu lê ali, a partir da leitura dos textos, construídos, sobre o tema, 2 pontos. O que é o tema? Posse de armas de fogo no Brasil. Direito à liberdade ou ameaça à vida. Esse é o tema, então você anota lá. Esse é o tema. E você tem que compreender que ele está falando de posse, não é porte, e ele está dizendo um ou aqui, é uma coisa ou outra, certo? Esse então é o primeiro passo. O segundo passo é analisar o que se pede. Perceba, depois que ele introduz o tema, ele continua a história para ti, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, você é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção. Você entendeu? Você compreende o tema e depois você analisa o que se pede. O que ele está te pedindo? Ele está te pedindo que você apresente uma proposta de intervenção. Beleza, entendi. É isso que eu preciso fazer. Agora, o que eu vou fazer? Agora que eu vou ler os textos de apoio 1, 2 e 3, buscando o repertório. Legal. Então, aí tu vai lá e começa a ler. Texto de apoio 1, texto de apoio 2, texto de apoio 3. Tu vai ler eles para quê? Qual é a finalidade de ler os textos de apoio? Basicamente é buscar repertório. Só que buscar repertório como? Tu tem que já pensar em estruturar. Tu vai ler o primeiro texto de apoio e vai ter muita informação aqui. O Estatuto do Desarmamento, O que tu vai fazer? Tu já vai estruturar isso. Então, tu já vai pegar assim, já vai subdividir. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que eu posso usar do texto 1 em cada parte do meu texto? Então, por exemplo, na introdução eu posso citar lá o Estatuto do Desarmamento, as regras, o conflito que existe entre regras e liberdade. Já está aí o brainstorm inicial com base no repertório que eu estou extraindo dos textos de apoio. Vamos dar um segmento só para dar um overview aqui. No primeiro ele fala então do Estatuto de Desarmamento, algumas questões. No segundo ele fala ali do aumento das armas de circulação, que aumentou. E no texto 3 ele vai falar uma questão da ONU, vai trazer a questão mais social, assim, né? Então, basicamente, tu vai ler os 3 textos de apoio e tu vai estruturar eles dessa forma aqui, O que eu posso usar desses 3 textos de apoio como repertório na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? O que eu fiz aqui, basicamente, Estatuto de Desarmamento, mais regras, menos liberdade. E pensei que isso eu posso utilizar já na minha introdução. No desenvolvimento, eu posso debater esses parâmetros de fiscalização que vêm com base nesse estatuto.
eu posso discutir ali, ó, uma necessidade de defesa versus o papel do Estado, se é o indivíduo ou se é o Estado que tem que fazer esse papel, se existe uma necessidade de defesa do indivíduo ou se isso é exclusivamente papel do Estado. Perceba, se eu estou discutindo, debatendo, eu vou fazer isso no desenvolvimento, eu não vou fazer isso na introdução. Mas isso tudo aqui, ó, eu não tirei da minha cabeça, eu tirei dos textos de apoio. É isso que dizem os textos de apoio. Se você ler eles estrategicamente e já posicioná-los de forma estratégica, ó, isso já é estruturar o repertório deles com base nisso. E outra coisa que fala ali, ó, o aumento de armas em circulação, podemos utilizar isso também. Isso como um repertório dentro do desenvolvimento, certo? E aí, quais são as conclusões ou as teses finais ali que nós poderemos utilizar na conclusão? Diminuição de crimes e da criminalidade. É isso que se almeja, né? Seja com o aumento de armas ou com a diminuição das armas. Eu não estou tomando partido aqui, tanto faz se é a favor ou se é contra, se é uma liberdade, se é uma ameaça, whatever. O objetivo final, a conclusão final, que é o que importa, que é o que eles querem que tu diga, que é o que eles querem ouvir, é que exista, que ocorra uma diminuição de crimes e uma diminuição da criminalidade. Seja com mais armas ou com menos armas, não importa. Entende? Então, pouco importa o que tu vai falar, o que tu vai argumentar. O que importa é que na conclusão, esta é a ideia central da conclusão. E uma outra ideia também, que um dos textos fala ali de apoio em questão da ONU, é que o aumento de armas gerou ou ocasiona mais violência. Mais violência são mais crimes violentos, por exemplo, suicídio, feminicídio, enfim, homicídio, todos eles. Então, com base nesses 3 textos, fica mais fácil dizer que é uma ameaça. Mas pode ser o contrário também. O objetivo final e central é tu ler os textos de apoio buscando um repertório. Tu pega esse repertório e estrutura ele com base o que eu posso usar desse repertório na minha introdução, no meu desenvolvimento e na minha conclusão. Sempre extraindo assim, ó, a ideia central, o que eles querem que tu escreva. Vai estar, de alguma forma vai estar lá, que é basicamente a diminuição de crimes e da criminalidade. Esse é o objetivo, com armas ou sem armas, entende? Depois que tu fez essa análise toda do repertório com os textos de apoio, aí tu vai começar o teu próprio brainstorm. Aí tu vai usar a tua cabecinha, as tuas ideias, enfim, o teu próprio repertório. Então tu vai fazer lá um brainstorm pessoal. Tu vai ter que cagar uma tese, né? Tu vai ter que atribuir uma tese. Se a posse de armas, ela é um direito à liberdade ou é uma ameaça à vida? Aí tu vai ter que cagar a tua tese lá para nós. Tu vai ter que ter um argumento 1, um argumento 2, a partir do teu próprio brainstorm. Não pode copiar, tá? Tu vai ter que criar da tua cabecinha daí. E principalmente a proposta de intervenção. Então aqui tu vai pensar nesses 4 pontos, a proposta de intervenção, mas sempre visando o quê? Ah lá, ó, eles meio que deixaram para ti, ó, que o objetivo final é diminuir os crimes e a criminalidade, seja com mais armas ou menos armas. Então perceba, essa é a estratégia na prática de como fazer uma redação. Você pega, em vez de ler os textos de apoio, você vai direto lá pro fim, entende, compreende o tema, escreve, literalmente escreve. Escreve e achura e separa, delimita bem do que está se tratando o tema. Você tem que compreender o que está escrito. É posse, não é porte, é um ou outro. Você tem que depois analisar o que se pede. Então, ele está pedindo para te apresentar uma proposta de intervenção. Então, você tem que apresentar essa proposta, obrigatoriamente. Senão, você está fugindo, está tangenciando, enfim, vai ser descontado. Aí você pega a partir dos textos de apoio. Cada texto de apoio ele vai te dar alguma coisa, alguma informação, que necessariamente vai servir como repertório em alguma parte do teu texto. Certo? E aí você estrutura esse repertório básico e a partir desse repertório aí você começa a pensar na tua própria tese, nos argumentos 1 e 2 e principalmente na proposta de intervenção, sempre visando ali, ó, aquela ideia que está meio implícita, que vai estar lá, que o examinador quer que tu diga, que o objetivo final é diminuir crimes e criminalidade, neste caso de exemplo na prática. Boa sorte, boas redações.